Bom, Rui, você é natural de onde? Eu sou natural de Leme, aqui no estado de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, Campinas. Viveu muito tempo lá? Não, até os 19 anos eu fiquei lá na minha cidade, né? Como é que foi a sua infância lá? Conta um pouco dos seus pais. A minha infância foi muito gostosa, viu, Dirceu? A gente nadava, brincava, quer dizer, corria para a cidade, brincava de pique, né, que era muito comum naquela época. Quer dizer, nós tivemos uma infância muito boa e uma adolescência melhor ainda, né? Porque na nossa adolescência a gente criava um monte de coisa para poder passar o tempo em cidadezinha pequena. Então a gente era muito criativo com relação a brincadeiras dançantes, né? O sarau que a gente falava, o matinê, por exemplo, que a gente fazia, todos esses nomes hoje estão obsoletos, né? Mas naquela época era muito comum a gente usar essas expressões todas. E os seus pais? Meus pais eram pessoas muito humildes, né? Meu pai, por exemplo, ele tinha só o quarto ano primário, minha mãe nem chegou a terminar o primário, né? Que antigamente era o primário, e a gente lutava com muita dificuldade, porque nós éramos muito pobres, muita dificuldade para viver, e ainda tinha mais irmãos, né? Quer dizer, eu quando tinha 17 anos, nós éramos em 5 irmãos. Quando eu tinha 12 anos, nós éramos em 3 ou 4 só, né? Quer dizer, então era muito puxado a vida para a gente. E nós nascemos naquele período, eu nasci naquele período onde existia a guerra de 39 a 45, onde faltava tudo. Faltava óleo, faltava gasolina, faltava pão, faltava trigo, quer dizer, então era muito difícil. Hoje o pessoal diz que as coisas estão difíceis, mas naquela época era muito pior. E você lembra de algum sonho de infância, Rui? Meu sonho de infância era ser professor. Esse era meu sonho, né? Ser professor. Essa era a coisa que eu mais queria ser na minha vida, era ser professor, para transmitir ensinamentos para as crianças, para adolescentes, enfim, esse era o meu objetivo. Bom, então você teve uma infância tranquila, né? Uma infância feliz. E como é que foi a adolescência? Adolescência também, porque eu já falei para você que nós fazíamos muita brincadeira, porque eu fiquei até os 19 anos na minha cidade. Terminei o tiro de guerra, né, em 1958, e daí vim para São Paulo. Quer dizer, em São Paulo, aí foi diferente a nossa realidade, que aí já não era mais adolescente, já era adulto, né? E aí tinha que trabalhar, tinha que estudar, tive que batalhar muito para sobreviver, para viver e sobreviver, né? Porque a gente observa que hoje, naquele tempo tinha muito mais emprego que hoje, mas era muito difícil você ter que batalhar, ter que lutar, pegar ônibus sempre lotado, né? O pessoal reclama hoje dos ônibus lotados, mas naquela época, há 60 anos atrás, já existia ônibus lotado também, né? E era uma luta. Tá. E o seu primeiro emprego foi em Leme? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Eu não tinha nem 14 anos, eu tive a autorização do delegado, porque na minha cidade não tinha juiz, para poder trabalhar nas casas pernambucanas, que era o Vassourinha que chamava, que é aquela garota que faz a limpeza, entrega os pacotes, entregava folheto para a cidade toda, né? Esse era meu primeiro emprego, né? E ficou muito tempo lá? Não, fiquei uns 2 anos só. Depois eu fui chamado para trabalhar numa loja lá que a gente chamava uma venda, né, de um libanês que tinha 8 portas na cidade. Aquele tipo aquele tipo de armazém que tinha de tudo, né? Tinha de secos e molhados, que era justamente armazém de secos e molhados, que era o que o pessoal falava, era o nome que se dava a essas armazéns. E não tinha supermercado naquela época, não. Era armazém de secos e molhados. E como é que foi aquele momento que você tomou a atitude de sair de Leme e encarar São Paulo? Olha, eu saí porque, na realidade, eu não tinha estudo, a gente percebia que todo mundo conhece a gente, e a gente, família pobre, era difícil você sobressair, porque todo mundo falava, aquele é o filho do fulano, aquele é filho da fulana, quer dizer. Então eu falei, não, tem que sair da cidade porque os horizontes era muito maior que para São Paulo. Mas não saí de lá brigado, nem tocada de casa, eu saí
simplesmente porque eu queria conhecer outras paragens, né? Ir para outros lugares para poder a gente ter uma vida, conhecer um pouco mais a vida, porque eu sempre fui meio inquieto, viu, Dirceu? Eu era sempre gostava sempre de fazer coisas diferentes, de conhecer coisas diferentes, curioso demais, então a gente tem que procurar coisas novas, né? Bom, então conta daquele jovem interiorano que chegou numa cidade grande. Não foi fácil não, porque a gente tem que aprender a ser educado, tem que aprender a não complicar as coisas, tomar cuidado com as companhias, né? E eu tive um ensinamento muito bom do meu pai, que serviu de exemplo, e esse exemplo é que me fez sempre ter a cabeça no lugar, assentado, porque eu tinha meu pai como exemplo. Pessoa humilde, simples, mas era uma pessoa muito reta, muito correta nas suas atitudes e nos seus ensinamentos, né? Bom, chegando em São Paulo, você foi fazer o quê? Eu fui trabalhar numa fábrica Orion, né, que era a fábrica de guarnições de borracha, essas que você tem nos carros, né, para segurar o vidro dos carros. A gente trabalhava lá como operário, né, quer dizer, trabalhava uma vida dura lá na Orion. E depois saí da Orion, fui para a Philips do Brasil, depois da Philips vim para a Johnson, e da Johnson fui transferido aqui para São José, sendo a terceira pessoa que veio da área administrativa, porque aqui em São José era somente fábrica. Então nós viemos aqui, aí já tinha me formado em técnico em contabilidade e vim para São José para me terminar meus estudos. Ficou quanto tempo em São Paulo? Eu fiquei 9 anos morando em São Paulo, né? E foi 9 anos morando em pensão, morando em república com colegas, e depois casei, e depois fui convidado para vir para São José, então nós viemos para cá em 1970, então já faz tempinho que a gente está aqui. Me considero mais joseense do que elemense, né? Como é que foi, como é que era São Paulo naquela época que você lá chegou? Aquela época é interessante porque na Avenida São João tinha bonde, na Avenida Paulista era bonde, para a gente ir para Santo Amaro a gente ia de bonde, então da Lapa da Penha até a Lapa, de Lapa a Penha, né? Era bonde também, tinha um bonde que demorava quase 2 horas, mas era muito gostoso São Paulo. Ele usava muito paletó. Eu mesmo gosto muito de cinema, eu fui conhecer o Cine Olido, que tinha sido inaugurado. Eu não pude entrar porque eu estava de manga de camisa, né? Tinha o pessoal, não, você tem que pôr paletó e, se possível, uma gravata. Então, São Paulo era São Paulo ainda tinha um pouco de garoa, que hoje já não tem mais, né? Hoje São Paulo é calor como aqui, é quente como aqui, mas lá naquela época tinha calor. E a gente usava uma coisa que eu acho que você, não sei se conheceu, galocha, né? Você usava galocha para não molhar os pés, né? Porque era muita chuva em São Paulo. Então a gente usava galocha, tinha até aquele termo, esse cara é chato de galocha, né? E hoje a gente for falar com as pessoas que tinham galocha, eu usava capa, andava sempre com a capa, porque chovia constantemente em São Paulo. Então era comum a gente sempre andar com a bolsa e uma capa e a galocha para não molhar os pés, para não ficar com o pé molhado durante o dia todo, e a capa de chuva, né, que era a marca registrada do paulistano, quer dizer, eu como paulista, mas era em São Paulo comum as pessoas usarem capa de chuva. Né? Então, nesses 9 anos de São Paulo, você trabalhou, se casou e deu tempo de estudar também? Deu. Lá eu terminei o colegial, porque eu só tinha primeira série ginasial quando fui para São Paulo, porque na cidade do interior não tinha com a facilidade que nós temos hoje de escola noturna, escola à noite, com cursos à noite, colegial. Não, naquela época eu queria fazer o normal, né, que era justamente quando você queria ser professor. Mas a única escola que tinha à noite era muito caro e eu não tinha condições de pagar para ser professor numa escola particular. E, então eu resolvi, quando vim para São José, eu tinha necessidade de fazer economia, né? Mexia muito com contabilidade, então fui fazer economia. Bom, aí um dia o Orion te chamou e falou, você vai para São José dos Campos. Você Sim. falou, vou retornar novamente para o interior, foi isso? Não, olha, eu estranhei, né? Porque a minha região é totalmente diferente daqui, né? A região lá de Ribeirão Preto, de Campinas, é bem diferente. Quando eu vim para o Vale do Paraíba, eu fiquei até
Até meio assim, porque é um interior, era um interior diferente. Hoje não. Hoje São José dos Campos é uma cidade que vale a pena a gente morar aqui. Tem um padrão de vida muito bom. Talvez seja uma das melhores cidades do Brasil para se viver, é São José dos Campos, que embora a gente saiba que muita gente não considera assim, acho que São José é uma cidade igual às outras, não. São José é diferente, porque se você sai para viajar aí para fora, todo mundo, quando você fala de São José, todos eles ficam surpresos, todos eles ficam curiosos em saber a respeito do ITA, a respeito da Embraer, a respeito do INPE, né? Quer dizer, então ela é muito considerada fora aqui do Vale do Paraíba. Bom, naquela época São Paulo, bonde, São Paulo Antiga, chegando em São José também tinha bonde, essas coisas todas, não? Não, aqui tinha charrete. Eu lembro que tinha charrete ali perto do cemitério, né? Existia inclusive uma venda, né? Ali em frente do cemitério, se não me engano, acho que era dos Priantes, que ali tinha até bebedouro, os cavalos vinham, tinha um lugar para amarrar o cavalo, tinha um bebedouro ali para os animais e tinha muito charrete, né? Era charrete para baixo para cima. E São José, naquela época, na Rua 15, parava-se em 45 graus carros, porque não tinha tanto carro como hoje, e não tinha também a Avenida São José, não existia, né? A Avenida São José veio depois com o Sobral, e não tinha. São José era cidade com muita estrada, com muitas ruas de terra, né? E o Progresso só veio depois. Tá. Então, naquela época, você chegou aqui já trabalhando na Orion? Foi? Não. Trabalhava na Philips. Eu vim transferido pela Philips. Isso. Tá. E como é que eram as indústrias na cidade naquela época? Olha, aqui estava começando, né? A Embraer, a GM também tinha muito movimento, mas eu sempre gostei, eu sempre quis trabalhar em firma que quase não tinha muito, como se diz, não tinha problema com o emprego, né? Tá sempre, qualquer crise, então, já acontecia da GM mandar a gente embora, da Embraer. E a Johnson não, sempre foi uma firma muito correta, muito boa, muito desenvolvida, e também as pessoas, os nossos supervisores muito bons, muito amigo, muito companheiro. Então a Johnson era um ambiente, eu não sei como é que está hoje, mas era um ambiente muito agradável de se trabalhar, né? Então quer dizer que São José foi um amor à primeira vista, viu? Ah, sim, foi. Não foi muito amor à primeira vista, não, porque eu fiquei 2 anos aqui, estava querendo voltar para São Paulo. E daí eu pedi demissão da Johnson e fui chamado para trabalhar na Tecelagem Paraíba, a grande tecelagem, com muita gente boa também lá, né? Pessoas muito antigas aqui da cidade, que até hoje eu sinto saudade do ambiente de companheirismo, de amizade da Tecelagem Paraíba. E quantos anos foram de tecelagem? Foram 12 anos de tecelagem. Bom, e nesse período aí, além de trabalhar na Tecelagem Paraíba, depois de ter trabalhado na Philips, né? Você começou a se envolver mais com a vida social da cidade, né? Ah, sim. Eu participo desde 1979, a gente participa com as entidades filantrópicas, principalmente as entidades espíritas, né? Porque eu sou espírita e a gente se envolve muito nos movimentos sociais aqui em São José, né? Com creche, com festa, com sorvete, criar casas espíritas, com cursos, né, que nós temos dentro do nosso meio espírita. Então era muito trabalho, né? Até hoje a gente trabalha bastante dentro da doutrina espírita. Bom, todos sabem desse trabalho que você tem na vida social de São José dos Campos, do benemérito que você é. Agora, sempre vejo você ao lado de Aloysio Petit. Quando é que você conheceu Aloysio Petit? Eu conheci o Aloysio Petit justamente no cursos que eram dados aqui nas casas espíritas, e conheci lá o Aloysio. Quer dizer, a gente sempre, nós fomos muito amigos, né? Muito companheiro. O Aloysio, todo domingo ele passava em casa, porque ele adorava fazer visita na zona rural. E ele passava lá, vamos lá, vamos dar uma volta, vamos tomar uma cervejinha aí nas vendas que existiam aí para a zona rural. E a gente saía para conhecer, para passear, para desintoxicar um pouquinho do ambiente da cidade. Mas era muito gostoso. O Aloysio é uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que foi muito, muito bom para o espiritismo,
porque ele era aquele que botava a mão na massa. Só que ele ia abrindo as portas e a gente ia ficando para trás para ficar carregando as arestas que ficavam para parar, né? Quer dizer, então era muito gostoso ter amizade com o Aloysio, era uma pessoa muito dinâmica, muito firme, muito idealista. Tanto é que até hoje nós temos aí a farmácia comunitária, já fazem 38 anos, que foi um sonho do Aloysio que eu tive a felicidade de conhecer esse sonho dele, que hoje é uma realidade, né? E ele foi chamado para a vida pública e sempre você esteve do lado dele. Porque ele, por 2 vezes, ele tinha tentado a eleição, mas só que ele colocava o nome dele lá e fim de papo. Mas eu me aposentei de fábrica do INSS e fui ajudar o Aloysio. Falei, na terceira eleição que ele participou, eu falei, não vou te ajudar. Mas era tudo improvisado, viu, Dirceu? Nós tinha que mandar carta para os amigos, coisa e tal, até que ele foi eleito em 1993. Ele assumiu aqui uma cadeira na Câmara, que era lá no centro, né? Quer dizer, e de lá para cá nós estamos aí juntos. Quer dizer, ele acabou falecendo e estamos com o Fernando Petit, que é um bom garoto, que foi muito bem, a formação dele foi muito boa, porque o pai dele soube orientá-lo, né? Então, nós temos aí um garoto muito bom, que é o Fernando Petit. Aquele sonho de infância de ser um professor, você concretizou, né? Concretizei. Como é que foi essa história? 19 anos eu dei aula no Estado, com matérias técnicas, 12 anos concomitantemente também dava aula na ITEP, né, que é uma das escolas que eu acho tem um padrão muito bom. É uma escola que realmente faz com que o garoto aprenda a ser gente, né, aprenda a ser um cidadão melhor. E durante 19 anos nós ficamos aí dando aula, sempre incentivando a garotada para que pudesse sempre ter uma carreira boa, uma carreira, visualizar o mundo de uma forma bem diferente, sem nenhum partidarismo, né, mas mostrando a realidade para essa garotada, mostrando que é para ele aprender a pensar, porque hoje nós temos que tomar muito cuidado, que se bobear, essa garotada é muito conduzida por pessoas com ideologia totalmente diferente, e nós não podemos passar nenhuma ideologia para o jovem, para o estudante. Ele é que tem que decidir, ver o que ele quer. Não é a gente ficar ensinando a garotada naquilo que você acha que está certo, quando na realidade às vezes nós estamos errados, né? Bom, nós estamos em 2018, né? Como é que era o ensino naquela época comparado ao de hoje? Olha, o ensino, isso depende muito do professor, viu, Dirceu? Quer dizer, eu nunca tive problema com disciplina, porque eu, além de ser um professor, eu também era amigo dos alunos. Mas não era aquele amigão, não. Era na hora que tem que impor a responsabilidade, impor a disciplina, a gente sabia. Eu nunca tive problema, mas naquela época era muito mais fácil. Hoje, parece-me que o jovem só tem direito, parece que não tem obrigação. Isso, para mim, é um erro, né? Que, inclusive, a gente vê no conselho tutelar, hoje, se você der uma bronca num garoto, ele vai lá, te denuncia, você pode ser processado. Naquela época, a gente também tinha uma série de problemas, mas a gente era respeitado, e outra, a gente também respeitava os alunos. Mas hoje, parece-me que o pessoal reclama da falta de disciplina. Mas essa falta de disciplina, para mim, também é problema de direção de escola, é problema do medo e da covardia de quem está dirigindo as escolas, quem está dirigindo o ensino no Brasil, no estado de São Paulo e até em São José dos Campos, viu? Isso, eu sou bastante corajoso para dizer isso. As pessoas precisam deixar de ser covardes. Dinheiro para a educação não falta, mas é mal distribuído e é mal colocado. Os alunos de antigamente não são como os de hoje, então? Não, eles hoje estão muito mais espertos, estão muito mais vivos, porque eles têm muito mais informação através da internet, do celular, eles são todos informados. E às vezes nós estamos ainda ensinando as crianças, esses jovens, da mesma forma que nós fomos criados, e não está. Hoje nós temos que mudar a nossa maneira de ver esses jovens, temos que procurar tirar o melhor dele, porque nós
nós também ensinamos para os nossos jovens espíritas, que são garotos que você sente, alguns se desviam, mas a maioria sabe o que quer, porque a gente ensina eles a ser um jovem que respeita, um jovem disciplinado, um jovem que respeita principalmente os pais, porque o respeito que ele não tem com o pai, ele também não tem com o professor. Então é um jogo, é um jogo que está sempre aí, está sempre sendo jogado, né? Quer dizer, briga-se por falta de disciplina, mas a gente fala, às vezes o pessoal fala da educação, a educação tem que vir de casa. A formação é na escola, mas a educação é de casa. Só que hoje nós estamos sentindo que muitos pais, ele coloca o filho na escola e acha que a escola tem obrigação de ensinar, de formar, de educar, e não é por aí, né? O professor ele tem a responsabilidade de formar o aluno, mas não de educar. Quer dizer, educar, quem tem que educar é o pai, porque é o aluno que vem sem educação de casa, ele vai continuar sem educação na escola também. Bom, hoje um pouco afastado da vida educacional, que saudade que você tem, o que lhe traz de recordação o seu período como professor, os amigos, alunos, as escolas? Eu me recordo mais dos alunos da ITEP, né? Porque a gente trabalhava com adolescente, então quando eles gostam da gente, eles acham que nós somos companheiros. Então era convidado para jogar futebol, para beber, para ir no churrasco, para, pô, peraí, minha amiga, eu tenho uma vida diferente. Então a gente sente que o adolescente, quando realmente ele tem aquela pessoa que ele confia, que é um amigo, que é uma pessoa que respeita, então ele passa a ser seu amigo também. E eu até hoje encontro com aqueles jovens que foram meus alunos na ITEP, até hoje a gente brinca, conversa, lembra das brincadeiras que eles faziam, que a gente também fazia. É muito, muito gratificante ser professor, viu, Dirceu? Principalmente com alunos adolescentes. Eu adoro trabalhar com adolescente. Bom, Rui Barbosa é um nome marcado aqui no catecismo da cidade, né? Como é que tudo isso começou, Rui? Não, começou porque nós temos um programa de rádio, né? Já fazem 14 anos, está indo para 15 anos que nós temos um programa. E então foi interessante porque o meu colega Jorge Reis, ele é baiano. E era o Rui Luiz Barbosa, paulista. Então eu falava, pô, mas você. Então as pessoas confundiam, achavam que eu tinha que ser baiano e o Jorge ser paulista, né? Então a gente começou a brincar, falei, poxa vida, seu nome é Rui Luiz Barbosa, vamos colocar o nome de Rui Barbosa e vamos lá, porque praticamente é meu nome, porque o Luiz também é sobrenome, né? Então ficou aí Rui Barbosa e ficamos como Rui Barbosa, que é um nome que em todas as cidades que eu conheço, pelo menos uma rua, uma praça tem o Rui Barbosa, né? Aqui em São José, lá na minha cidade, a praça principal da minha cidade é Rui Barbosa, né? Mas como é que começou essa vida dentro do espiritismo? Do espiritismo, eu nasci dentro do espiritismo, né? Meu pai, ele era uma pessoa que lia muito. Embora fosse uma pessoa humilde, simples, ele gostava muito de ler. E tinha uma curiosidade tremenda pelo que ensina a doutrina espírita. E foi me passando essa série de informações, e eu então gostei da doutrina e estou nela até hoje, né? Estamos aí batalhando. Desde pequeno, eu sempre gostei da doutrina espírita e estamos aí batalhando dentro dela, né? Embora a gente saiba que o caminho é muito árduo, tem muita coisa a ser feita e tem muitas coisas que nós precisamos ensinar para as pessoas, para eles não verem a gente como se fosse de uma maneira diferente, né? Até meio preconceituosa, porque a doutrina espírita ela é maravilhosa. Ela nos ensina com muita clareza a ética e a moral que nós devemos ter em nossas vidas, em nossa família, aonde quer que a gente seja aquela pessoa ética e cheia de moral. O orgulho de ser um espírita, orgulho de ser um professor, né? Não, esse orgulho, a gente até, dentro da nossa doutrina, a gente não gosta muito dessa palavra orgulho, porque dá a impressão que a gente quer ser, muita pretensão. A gente posso dizer que a gente tem amor. Amor em ser professor, amor em ser espírita, isso é diferente, viu, Dirceu? E amor também em ser um radialista e apresentar um programa há muito tempo no rádio, né? Porque o pessoal, e agora nós estamos aumentando a nossa audiência, que a gente está ficando até assustado, né? E nós temos aquele problema, você sabe, como radialista, que nós temos que ter muito cuidado para não passar ensinamentos errados, ensinamentos que não sejam o correto,
e a gente vê que a nossa doutrina, ela penetra em todo quanto é lugar, sempre levando coisas boas. Professor Rui Barbosa, o que São José dos Campos representa na sua vida? Representa tudo, viu? Essa é uma cidade que até eu pergunto para os meus filhos, né? Poxa, eu tenho um que nasceu aqui, o outro não. O outro, quando veio para cá, tinha 6 meses de vida. E o que você acha, São José? Nossa, é a cidade que eu não saio daqui de jeito nenhum, né? A minha esposa, que é lá do lado de Jaú, ela acha São José uma cidade maravilhosa, quer dizer, ela tem muitas amigas, tem uma vida totalmente diferente. Tanto é que ela não quer nem passear, ela não tem muita vontade de sair de São José, viu? Então é isso daí que a gente adora São José dos Campos. É uma cidade que merece o nosso respeito e o nosso carinho. A esposa e quantos filhos? Eu tinha 2, né? Um faleceu, já há 4 anos, que era meu companheirão, e tenho 2 netos e uma neta. 2 netos e uma neta que é casada com do meu neto, né? Então nós somos em 3 netinhos, 3 netos de 26, de 18, de 22 anos. Seu time do coração qual que é, Rui? O Corinthians, né? Corinthians. Esse já, antes de nascer, eu já era corintiano, viu? Meu pai dizia, vai nascer um corintiano que já vai nascer com o coração corintiano. E o meu filho era o Ricardo, a gente já dizia, antes de nascer, dizia que seria o Ricardo e coração corintiano. Então você vê que, quer dizer, mas não é aquela coisa fanática também, né? A gente gosta porque meu pai dizia, sabe o que significa Corintos? Homem de fé. Então eu falo, poxa vida, que bacana ser corintiano, né? Homem de fé. Então, um professor, uma sumidade numa sala de aula, um profundo conhecedor do espiritismo. Agora, e o Rui Barbosa na cozinha, como é que é? Nossa, rapaz, a minha mulher adora, né? Só que ela costuma brincar que eu faço comida para caminhoneiro e para pedreiro. Aquela comida forte, porque o tempero forte, gostoso, e eu gosto de fazer alguma coisinha. Só que o problema é tempo, né? Mas eu gosto sim de mexer com as comidas diferentes lá em casa. Quando eu tenho tempo, a gente faz alguma coisa lá, né? E a minha mulher adora, só que ela fala, você tem um tempero muito forte. Então é aquela coisa gostosa. E vamos fazer 50 anos de casado, né? Qual a importância da família na sua vida? Olha, a família é tudo. Eu considero que a família, ela é justamente aquela sustentação, é um porto seguro. Eu muitas vezes saía para viajar, ficava 15 dias, uma semana fora, fazendo palestra, dando curso, mas não via a hora de chegar em casa, deitar na minha cama, tirar meu sapato, ficar de bermuda, quer dizer, então é muito importante. A família, na minha opinião, é uma das coisas importantes, porque eu posso contar com a minha esposa, posso contar com meu filho, posso contar com meus netos, quer dizer, então é muito importante essa relação de família, né? Mas não é aquela coisa também, aquela coisa de imposição, não, é aquela coisa muito democrática, né? Porque eu sou muito democrático. Você tem algum hobby? Hobby, eu tenho de leitura, adoro ler de tudo, né? Jornal, revista, romance. Eu só estou sentindo que a minha vista está um pouco cansada, então chega numa hora que não dá para ficar lendo não, mas o meu hobby era a leitura. Você falou de muitas viagens, né? Gosta de viajar então? Não gostava, né? Agora já não tenho mais, porque eu saio viajar, fico 3 dias me recuperando da viagem, então não dá mais, né? Quer dizer, antigamente eu gostava. Eu fiquei morando aqui em São José, em 2 anos eu não conhecia São José, só vivia viajando aí para o sul de Minas, para Caraguá, para São Paulo, quer dizer, eu não conhecia São José. O pessoal vai me perguntar de São José, eu falo, isso vai me desculpar, mas eu quase não paro aqui. Final de semana eu estou sempre viajando, mas agora não, agora eu pago para não sair de São José. Tem alguma viagem marcante, Rui? Viagem marcante? Olha, a viagem marcante foi quando eu levei minha esposa, meus netos, meus 2 netos, em Caldas Novas, que é uma cidade que eu acho muito bacana, muito gostosa, aquela piscina de água quente, muito gostosa, né? Mas foi lá, quer dizer, isso me marcou porque meu neto era meu companheirinho das piscinas, né? Então até hoje ele lembra. Eu lembro, avô, quando a gente ia na piscina, e lá em Caldas Novas vale a pena a gente conhecer, né? Você tem algum ídolo? Ídolo? Eu tenho. Chama-se Jesus. Porque Jesus, ele tem os seus ensinamentos,
Isso não é coisa, não é ser beato, e nem ser carola, mas Jesus ele tem os ensinamentos tão profundos que até hoje nós não entendemos ainda, né? Nós estamos batalhando para entender os ensinamentos que Jesus nos deixou, porque ele é o exemplo de simplicidade, de humildade, de amor ao próximo. Quer dizer, então, se você, cada vez que eu leio parte do Evangelho, dos 4 evangelhos que tem na Bíblia e do nosso Evangelho também segundo o Espiritismo, a gente tem tanto aprendizado, tem tanta coisa para aprender ainda que nós, porque os evangelhos são muito sutis os seus ensinamentos, enquanto que o Velho Testamento já é pau, pedra, quer dizer, é olho por olho, enquanto que os 4 evangelhos que nós temos na Bíblia, eles são de uma sutileza muito grande, quer dizer, nós precisamos ser uma pessoa muito desprendida para conhecer os ensinamentos dos evangelhos. Bom, então esse é teu ídolo. E as pessoas marcantes na sua vida? Marcante na minha vida, meu pai, minha mãe foi muito marcante, e também alguns amigos, né, que eu tenho muitos amigos que marcaram muito minha vida pela oportunidade que me deu para aprender uma série de coisas, me deu a oportunidade para a gente desenvolver. Então eu tenho alguns. Eu não considero, eu considero mais colega do que amigo, né? Porque amigo mesmo são poucos, viu, Dirceu? A gente vê que aqueles amigos na horas incertas são muito poucos. Mas eu tenho bastante colega, bastante amizade, tenho amizade em todo quanto é lugar, mas a pessoa mesmo que marca a minha vida assim como amizade é minha esposa, né? Eu acho ela uma mulher brava, temperamento bravo, coisa e tal, mas enérgica, mas é minha companheirona de todas as horas. E vamos fazer 50 anos de casada. Legal, qual é o nome dela? Regina. As 2 últimas. Você tem a possibilidade de trocar 1 hora do seu futuro por meia hora do teu passado. Essa meia hora do teu passado, você estaria onde e fazendo o quê, Rui? Olha, eu posso lhe dizer uma coisa com muita sinceridade. Eu não tenho saudade, tá? Então eu não sou daquele tipo que fala, no meu tempo, que saudade aqui no meu tempo. Não tenho saudade, não. Eu acho que eu tenho muito mais, dou muito mais importância para o presente e também importância para o futuro. Mas o passado já passou, né? Quer dizer, a gente não pode viver Tem hora que a gente dá, sim, saudade do meu pai, da minha mãe, saudade de pessoas queridas, mas é só isso. Quer dizer, não tenho, assim, uma coisa... Não tenho saudade de tempos que já passaram. Quer dizer, não tenho essa preocupação, eu não tenho. Eu gosto de viver o presente, porque o presente, para mim, é um presente, né? Porque estar vivo já é um presente divino, né? E o futuro, a gente sabe que... O que eu posso esperar com a minha idade do futuro? Só muito pouca coisa, né? Porque a gente está naquela curva descendente da vida e a gente precisa ter sabedoria para viver esse pouco tempo que resta para a gente, né? Bom, isso está sendo bastante real, né? E a última pergunta seria, acho que está respondida, né? Uma grande saudade. Uma grande saudade. Essa é do meu pai, né? Essa seria uma grande saudade do velho, porque meu pai tinha uma sabedoria que encantava e tinha uma bondade extrema. Então, esse me dá saudade.